Saudações a todos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Pedimos neste momento, Pai, que o Senhor nos abençoe com a presença do Teu Santo Espírito para que nos possa guiar no estudo da Sua palavra. Amém. Imagina, querido irmão, um passado muito remoto e distante, um passado tão remoto e distante que quase que é o infinito, mas um passado tão distante em que só existia a primeira criatura no universo. Portanto, imagina um tempo no passado bem distante em que só existia a primeira criatura inteligente no universo. Portanto, ela estava ali, não é? Como a primeira criatura inteligente, primeira e única criatura inteligente. Estando ali criada, a ideia de ser criatura sugere, portanto, a ideia da existência de um criador, né? Se há criatura, porque há um criador. É preciso que nós entendamos a extensão e a profundidade das palavras que nós pronunciamos. A gente, quando fala de criatura, à partida, sugerimos que há um criador. E então, lá no passado distante, muito distante, quase no infinito, havia esta criatura inteligente. Ela estava lá, foi criada e era a única que existia. Tudo quanto ela era e tinha, ela devia ao seu Criador. Tudo que esta criatura inteligente era e tudo quanto ela tinha recebido do Criador. E ela devia tudo que era e tudo que tinha ao Criador. Não é? E justamente porque ela foi criada e tudo quanto ela era e tinha devia ao Criador, e sendo ela, na altura, a única criatura inteligente que existia, o seu primeiro relacionamento, o primeiro relacionamento desta criatura inteligente, que na altura era única, então, o primeiro relacionamento dessa criatura era para com seu Criador. Ela estava lá, era sozinha, única criatura inteligente. E tudo quanto era e tinha devia ao seu Criador. Isto fazia com que, então, o primeiro relacionamento desta criatura que fosse possível que existisse, só poderia ser com o Criador. Portanto, a primeira relação desta criatura só podia ser com o Criador. E nesta primeira relação, possivelmente podia ser desta criatura com seu Criador, portanto, no fato de esta criatura, por ter sido criada, estando ali sozinha, e tudo quanto ela era e tinha devia ao Criador, isto, portanto, estabelecia o fato de que a primeira relação dessa criatura era com seu Criador. E isto, por sua vez, o fato dela, esta criatura, a sua relação dever ser apenas com seu Criador. Isso determinava que o primeiro dever desta criatura também devia ser com o Criador. Estamos a dizer que esta criatura inteligente, quando foi criada e era sozinha, e tudo quanto ela era e tinha devia ao seu Criador, esta situação determinava que então esta criatura devia, portanto, ter a sua primeira relação com o Criador. E esta verdade de que esta criatura devia ter a sua primeira relação com o Criador, por sua vez, determinava que o dever desta criatura devia ser com o seu Criador, não é? Seu dever, primeiro dever e o único dessa criatura devia ser com o seu Criador. É com base nesta verdade que então vem o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que está escrito no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 29, não é? Nós temos ali um mandamento que está descrito no livro de Marcos, capítulo 12, no versículo 29, não é? Este mandamento nós vamos ler agora, o primeiro mandamento, onde Jesus Cristo, portanto, nós vamos ler aqui o 28 e 29 para estabelecer aqui uma compreensão mais ampla, né? Vamos ler o Marcos 12, 28 e 29. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha
ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus Cristo respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Portanto, este é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz assim, ouve, ó Israel, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Este mandamento não é primeiro porque foi o primeiro na ordem a ser declarado em palavras, o escrito. Não. Este mandamento não é o primeiro mandamento simplesmente porque foi o primeiro a ser declarado ou a ser escrito, não é? Em tábuas de pedra. Não. Mas este mandamento é o primeiro justamente porque ele vem, portanto, expressar aquela primeira obrigação desta criatura inteligente, que ao ser criada, estando ela ali sozinha, tudo quanto tinha e era devia ao seu Criador, e por conta disso, ela tinha o seu primeiro relacionamento possível apenas com o seu Criador. E isto, por sua vez, trazia sobre esta criatura a obrigação, o dever de, portanto, prestar, não é? A reverência ao seu Criador, justamente porque afinal ela tinha por obrigação ter esse primeiro relacionamento com o seu Criador. Por conta desta situação, na verdade, eu devo dizer que esta situação é a base sobre a qual vem o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que diz amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com toda a tua mente, ele não é primeiro simplesmente porque é primeiro na ordem, mas porque se assenta sobre este fundamento de que esta criatura inteligente, ao ser criada, tudo quanto ela era e tinha devia ao seu Criador, e por conta disso, seu primeiro relacionamento era para com o seu Criador e, consequentemente, o seu primeiro dever devia ser com o Criador. É sobre esta base que o primeiro mandamento se fundamenta, que vem e diz, ouve, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as forças e com toda a tua alma. Este é o fundamento sobre o qual se baseia, portanto, o primeiro mandamento. Mas sendo este primeiro mandamento, é porque há o segundo. E o segundo, ele diz assim, amarás ao próximo como a ti mesmo, se dirigindo à primeira criatura inteligente. Mas este segundo mandamento não faria sentido se ele viesse se dirigir para a primeira criatura inteligente se não existisse a segunda criatura. Era necessário que antes deste segundo mandamento entrasse em vigor sobre a primeira criatura, era necessário que primeiro surgisse a segunda criatura inteligente para que então, quando este segundo mandamento viesse a primeira criatura inteligente e dissesse ama o próximo como a ti mesmo, então se a primeira criatura inteligente perguntasse quem é o meu próximo, então Deus já vai demonstrar este é o teu próximo, a quem tu deves amar como a ti mesmo. Esta então é a base para o segundo mandamento. Mas conquanto que seja assim, igualmente para a segunda criatura, como foi com a primeira? O primeiro mandamento vem também para a segunda criatura e diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com todas as tuas forças e com toda a tua alma. Sim, o primeiro mandamento, da mesma maneira que foi com a primeira criatura, também vem para a segunda criatura e diz as mesmas palavras para a segunda criatura e pelas mesmas razões. Mas, igualmente também o segundo mandamento vem para a segunda criatura inteligente que foi criada e diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E assim, a segunda criatura não precisava perguntar quem é o meu próximo, porque afinal, o próximo desta segunda criatura estava ali, a primeira criatura que já tinha sido criada antes da segunda criatura ser criada. Portanto, este é o fundamento sobre o qual toda a lei de Deus gira. A lei de Deus, ela nunca é dada por obrigação, ela nunca é dada por compulsão, justamente porque
estes dois mandamentos são inerentes à própria existência das criaturas inteligentes que foram criadas. São mandamentos que, na verdade, nós chamamos de mandamentos porque precisamos encontrar um termo para os designar, mas, na verdade, não são mandamentos, porque, por sua natureza e na sua essência, eles não podem ser mandamentos. Porque esses que chamamos de mandamentos, na verdade, num outro contexto, são chamados de promessas habilitadoras, mas que, na sua essência, eles não são mandamentos porque eles estão inerentes à própria existência das criaturas inteligentes. Removendo, portanto, esses mandamentos, as criaturas inteligentes deixam de existir. Sem esses mandamentos, as criaturas não existem, porque, afinal, a existência das criaturas depende, portanto, desses mandamentos, uma vez que esses mandamentos são inerentes às criaturas inteligentes. É por isso que, embora Deus tenha criado todas as criaturas e tenha dado tudo o que elas têm, ainda assim, Deus deixa cada criatura para que escolha se vai aceitar, se submeter a estes dois grandes mandamentos. Deus não obriga a nenhuma das suas criaturas a se submeter a estes dois grandes mandamentos. Não. Sim, ele criou todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. Ele é soberano, ele é omnipotente, ele é omnipresente. Mas ainda assim, quando ele cria as suas criaturas inteligentes, ele as deixa livres para escolher se querem obedecer ou não a esses dois grandes mandamentos. É por isso que nós encontramos escrito na palavra de Deus, como podemos ler no livro de Josué, não é? Nós temos ali o livro de Josué, capítulo 24. Vamos abrir aí o livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos ver o que é que nos diz o livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos abrir aí rapidamente. Josué, Josué, capítulo 24, versículo. Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O destaque que nós queremos aqui é esta passagem que diz: escolhei hoje a quem servis. Portanto, Deus criou o universo, criou todas as criaturas, portanto, todas as coisas Deus criou. Mas quando Deus vai criar as suas criaturas inteligentes, com toda a sua soberania, omnipotência, omnipresença e omnisciência, Deus cria essas criaturas livres e inteligentes, para que então possam escolher se aceitam se submeter aos primeiros dois grandes mandamentos, que são inerentes à própria existência das suas criaturas. Deus deixa ao critério de cada criatura, decidir se aceita se submeter ou não a esses dois grandes mandamentos que são inerentes à própria existência das suas criaturas. Sem as coagir, sem compulsão. Deus deixa elas livres para decidir se aceitam ou não aceitam se submeter a esses dois princípios. Temos também um outro livro, uma passagem da Bíblia que está no livro do Apocalipse 22, versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17. Vamos ver o que diz Apocalipse 22, versículo 17. Diz assim: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Portanto, há liberdade para as criaturas de Deus de decidirem se aceitam adorar ou não adorar a Deus. Há liberdade para todas as criaturas de Deus para ver se aceitam se submeter ou não aos dois grandes mandamentos, que são princípios que são inerentes à própria existência das criaturas inteligentes. É por isso que qualquer criatura que no gozo da sua liberdade não aceita se submeter a esses dois princípios,
A consequência dessa atitude é que a própria criatura deixa de existir. Porque violar os dois princípios desses dois mandamentos, que são inerentes à própria existência da criatura inteligente, é renunciar à própria existência, é escolher a morte. Deus não obriga as pessoas a guardar os seus mandamentos. Deus não ameaça as pessoas para que guardem os seus mandamentos. Deus simplesmente deixa ao critério de cada um de nós aceitarmos se guardamos ou não os seus mandamentos, instruindo-nos no conhecimento destas verdades, para que então possamos exercer a nossa liberdade de decidir escolher nos submetermos a esses mandamentos ou não, estando conscientes das consequências que há de vir de nós não aceitarmos, portanto, nos submeter a estes dois princípios, a estes dois mandamentos. Nós temos que estar cientes de que esses dois mandamentos são mandamentos que são inerentes à própria existência da nossa espécie humana. A humanidade depende, não é? A existência da própria humanidade depende destes dois princípios, justamente porque esses dois princípios são inerentes à própria existência da humanidade. Eles existiram desde que existiu a primeira criatura inteligente na face ou no universo inteiro, e vão sempre continuar a existir enquanto houver uma criatura inteligente criada no universo. Porque, afinal, a vida dessas criaturas é inerente, ou, na verdade, posso dizer de outra maneira, esses dois mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento, estão inerentes à existência das próprias criaturas inteligentes. Aqui nós encontramos a situação em que, quando os governos da Terra, que são estabelecidos na Terra por permissão de Deus, ao se estabelecer aqui na Terra e na sua máquina administrativa para governar, elas devem estabelecer a sua Constituição ou as suas leis como uma extensão desses dois grandes princípios, os dois mandamentos. Qualquer governo que se estabelece aqui na Terra, qualquer governo civil que vai se estabelecer aqui na Terra, ele deve se estabelecer aqui na Terra, elaborando a sua Constituição como uma extensão dos dois grandes mandamentos. Onde, então, se nós formos a procurar um exemplo de um governo civil aqui na Terra, a melhor democracia do mundo, que é a dos Estados Unidos da América, nós podemos encontrar ali na Constituição americana uma citação que diz assim: nós cremos nessas verdades como sendo evidentes que Deus criou os homens iguais e os dotou de direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Esta é uma citação da Constituição americana, a melhor Constituição do mundo, a Constituição mais democrática do mundo. Tem esta citação que eu estou a trazer aqui, onde eles dizem: nós cremos nessas verdades como sendo evidentes que Deus criou todos os homens iguais e os dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a liberdade, a vida e a busca pela felicidade. A expressão direitos inalienáveis significa que estes são direitos que o homem não os pode renunciar e nem podem ser exercidos por outrem. São direitos inalienáveis justamente porque são inerentes à própria existência do ser humano. Quando uma pessoa nasce, na verdade, o que acontece ali no nascimento de uma pessoa é porque se reúnem esses direitos. Esses direitos são inalienáveis, eles devem estar ali presentes logo, imediatamente no momento que uma pessoa vai nascer. O nascimento de uma pessoa aqui na Terra é reunir esses direitos inalienáveis para que então essa pessoa possa existir. Qualquer situação em que esses direitos são colocados em causa, isso significa interromper a existência desta criatura. É o respeito desses direitos inalienáveis que vai garantir então que este indivíduo possa existir. E isto vai acontecer se de facto os governos civis forem estabelecidos aqui na Terra e desenhar as suas constituições como uma extensão dos primeiros dois grandes mandamentos, os quais estão inerentes à existência de todas as criaturas no universo. Criados desta maneira, com estes dois princípios inerentes à existência dessas criaturas, dentro do gozo da liberdade que essas criaturas têm para obedecer ou não obedecer a estes dois grandes mandamentos. Da mesma maneira que atentar para os direitos inalienáveis do ser humano significa colocar em causa a sua existência, também
Não se submeter aos dois grandes mandamentos é escolher o caminho da morte. Queridos irmãos, nós temos, portanto, esses ensinamentos da mensagem do terceiro anjo que vem para estabelecer essas verdades como forma de nos conceder condições para que nós possamos guardar os mandamentos de Deus, porque afinal a mensagem do terceiro anjo termina com uma expressão que diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E esses mandamentos de Deus, nós sabemos que são os 10 mandamentos de Êxodo 20, mas que na verdade esses 10 mandamentos de Êxodo 20 são resumidos em 2. Amar a Deus de toda a nossa mente, toda a nossa alma, todo o nosso coração e todas as nossas forças. E amar ao próximo como a nós mesmos. Esses são os pilares, os fundamentos da vida, os fundamentos da existência da espécie humana, conforme foram estabelecidos pelo Criador, para que então possam viver. Infelizmente, o curso da história da humanidade, considerando aqui a questão da religião, tem sido um triste registro de apostasias e rebelião contra esses dois princípios da lei de Deus, os dois grandes mandamentos. A história da humanidade tem se manifestado em ser registro de tristeza, de choro, de sofrimento e morte, justamente porque os homens, na sua rebelião contra Deus, têm violado estes dois grandes mandamentos. E nos nossos dias, essa situação tem piorado, porque hoje esses dois mandamentos são violados pelas próprias instituições religiosas que deviam zelar por esses mandamentos. São as próprias igrejas hoje que ensinam que estes mandamentos foram abolidos, colocando assim em causa a própria existência da espécie humana. Sim, a espécie humana deve continuar a existir somente se mantiver no gozo da sua liberdade, se mantiver fiel a esses dois princípios que são os dois mandamentos da lei de Deus. Nós temos visto de várias maneiras a rebelião e a apostasia se manifestando em que esses dois mandamentos são colocados em causa justamente porque estão sendo misturados com conceitos e ideias de homens, originados por homens, que, portanto, chocam com os princípios inerentes à existência da espécie humana. Queridos irmãos, nós declaramos essas palavras como forma de despertar a todos para considerar que a liberdade dos seres humanos não é algo tão leviano e tão simples assim, mas é algo muito profundo. A liberdade é algo que há de vir como consequência de se respeitar esses direitos, esses princípios que são inerentes à existência da vida humana. Colocar em causa a liberdade do ser humano é tirar-lhe a sua própria vida. Colocar em causa a liberdade do ser humano é violar os direitos inalienáveis desse homem, desta maneira colocando ele em causa, arriscando a sua própria vida. Muitas vezes isso acontece na ignorância dos homens, mas essa ignorância deve ser voluntária, porque a revelação destas coisas é abundante. Qualquer pessoa, no gozo da sua liberdade, pode ter acesso a esta informação para que possa entender que tudo quanto ele faz, no caso aqui em que as suas ações vão colocar em causa os direitos inalienáveis do outrem, com isso ele está fazendo o apelo que ele também quer que os seus direitos sejam colocados em causa. A razão humana pode ser limitada no entendimento dessas coisas, mas a razão humana está abaixo da razão divina. A razão divina, ela contempla todas essas coisas. Ela contempla do alto todas essas coisas. E cada ato contrário a estes princípios é registrado lá no céu, que é para então, depois, no fim, quando estas pessoas que vivem em constante violação desses princípios, quando tiverem que ir ao lugar que o caminho que eles percorrem lhes conduz, então, quando eles perguntarem por que tem que ir ali, então eles serão mostrados as razões para isso. Porque Deus não lança ninguém no lago do fogo e enxofre, mas cada um, por suas atitudes, por suas palavras, vai seguindo o caminho que o conduz justamente para onde ele vai. Então, quando chegar aquele dia,
Todos aqueles que vão ser lançados no lago do fogo e enxofre vão confessar a justiça de Deus, porque serão mostrados por que eles vão para ali. Eles serão mostrados o curso de toda a sua trajetória aqui na Terra. Os momentos em que eles, ao colocar em causa os direitos inalienáveis dos outros, eles estavam a apelar que também queriam que os seus direitos inalienáveis fossem retirados. Daí que então, nesse momento, eles não poderão dizer que eles são inocentes e culpar a Deus por eles, portanto, serem destruídos. Estarão a colher as consequências dos seus próprios atos, estarão a ir ao destino do caminho que eles mesmos escolheram para ir. Portanto, queridos irmãos, meditemos na palavra de Deus, cresçamos no conhecimento do Senhor, adoremos ao Senhor em espírito, em verdade, porque o Senhor vem para nos esclarecer e Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém.